dia a todos. Estamos aqui para mais um compartilhamento de um novo estudo. Antes desse estudo, nós vamos orar para que Deus possa dirigir os pensamentos e preparar os corações. Querido Deus, nós nos apresentamos perante o Senhor neste momento, pedindo que esteja dirigindo os pensamentos, as necessidades, preparando os corações para receberem a Tua palavra mais uma vez, que o Senhor possa estar cuidando de cada um dos irmãos nestes momentos difíceis, mas que a Tua provisão possa estar em cada lar, tanto material quanto espiritual, e entregamos todos mais uma vez nas Tuas mãos, e que o Senhor venha nos dirigir a cada passo para as decisões certas em nossas vidas. Dependemos do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai e cuida de nós como promessa do Teu amor, que nós possamos assim então confiar em Ti e seguirmos adiante. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Muito bem. A palavra de hoje tem como título Educação. Há estudos que dizem que países que valorizam a educação valorizam-se a si mesmos. O Japão é um clássico deste exemplo. É um país que foi bombardeado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 2 cidades foram atingidas, Hiroshima e Nagasaki. E o país entrou, naquela época, num estado de caos. O governo japonês passava por imensas dificuldades e, para sair daquele estado onde as pessoas precisavam morar até em containers, o esgoto corria a céu aberto no meio deles, o Japão chegou aonde chegou como nação nos dias de hoje, pertencendo aos países desenvolvidos, ao grupo dos países desenvolvidos, graças a este fenômeno chamado educação. Todas as pessoas que querem tornar-se cultas precisam, em primeiro lugar, estudar, frequentar uma escola. Através dos estudos, as pessoas podem aprender a pensar melhor, expressarem-se melhor, ter um maior discernimento das coisas que as cercam e uma compreensão também maior de tudo. Entretanto, para isso é necessário investir tempo. Nada é de graça. É preciso investir também dinheiro, esforço, precisa-se ler muito, informar-se, pesquisar, fazer experiências, prestar provas, dentre outras coisas. Para que tudo isto tenha eficiência e eficácia na vida da pessoa, uma das questões é procurar estudar em boas universidades no processo final deste ciclo de estudos da vida de uma pessoa. Os alunos, finalmente, quando se formam, uma boa quantidade deles buscará um mercado de trabalho, pois eles estarão prontos para sobreviver na vida, ganhando seu dinheiro e tornando-se pessoas independentes, e assim poder honrar os seus compromissos sociais de uma forma geral e também contribuir, dentro das suas especialidades, para o desenvolvimento de uma sociedade. Certa vez, Jesus também se dirigiu para um grupo de pessoas e disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então Jesus tinha uma grande preocupação também
com as questões de estudo da sua palavra, porque a semelhança de tudo isso que foi dito, o estudo da palavra de Deus traz as mesmas condições às pessoas que decidem aprimorar-se para poder servi-lo com mais qualidade. Vamos ler o texto na sua totalidade, continuando do verso 40 em diante, que nos vai dizer o seguinte: mas vocês não querem vir a mim para terem vida, embora estudem as Escrituras Sagradas. Eu não procuro a aprovação das pessoas, porque conheço vocês e sei que não amam a Deus com sinceridade. Porque Deus espreita as intenções do coração de uma pessoa. Pois eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem em seu próprio nome, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam a aprovação uns dos outros e não procuram a aprovação que vem do único Deus? Não pensem que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, porque é nele que vocês confiam. E se acreditassem em Moisés, deveriam crer também em mim, de uma forma automática, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão crer nas minhas palavras? E para crer é necessário conhecer. Desse texto em diante é que começam a surgir certos problemas. Aqueles homens não queriam saber de obedecer, cumprir ou reconhecer as Escrituras. Nem eles estavam no céu e tampouco deixavam que outras pessoas entrassem, como está escrito em Mateus 23, 13 a 15. Vamos para o texto complementar. Ai de vocês, professores da lei e fariseus, hipócritas, pois fecham a porta do reino do céu aos outros, mas vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão querendo. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois atravessam os mares e viajam por todas as terras para procurarem converter uma pessoa à sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Olha que coisa interessante. Eles buscavam pessoas para que elas se convertessem através da pregação da palavra, e depois que elas estavam anexadas, inseridas no grupo, crendo nas palavras, a maneira como esses professores da lei se comportavam era para fazer com que seus alunos acabassem se perdendo e se tornassem 2 vezes piores do que eles eram, sendo 2 vezes candidatos à perdição eterna, porque aprendiam a fazer coisas através das instruções equivocadas desses professores, a andarem em caminho duplo, não um caminho santo. E nós sabemos que ser santo significa ser separado do mundo, proveniente do original da palavra kadosh, que é estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, ser separado do mundo para servir melhor, então, a Deus. Hoje em dia, tem havido também, como naquelas épocas, uma perversão daquilo que Deus planejou para a salvação das pessoas por causa disto. Se compararmos novamente com o sistema de ensino secular, como o de muitas igrejas, podemos notar o seguinte, uma semelhança. A começar pelos níveis mais inferiores, 1º e 2º graus dentro do ensino secular, não há mais necessidade de se fazer curso. Faz-se uma prova tão somente, pagando por ela, entregando e a aprovação já está garantida.
Os supletivos, como são chamados, também estão cada vez mais curtos, sem interesse. Cursos que deveriam durar 8 anos, duram 6 meses, 4 meses, 2 meses e até 1 mês. Quando a escola é particular, quando se paga a mensalidade, embora haja necessidade de frequência, muitos alunos reclamam pelas notas que recebem nas matérias e os pais pressionam para que esses alunos venham a passar e a escola acaba cedendo porque ela precisa fazer receita para cumprir com os seus deveres. Então ela aprova alunos embasado em pressão, não em merecimento. Isso estou falando porque eu já testifiquei disto. Por fim, pessoas são vomitadas no 3º grau ou nas universidades sem um conhecimento completo que deveriam, porque já trazem consigo uma má formação dos estágios anteriores, dentro deste processo de ensino-aprendizagem promovido por um fenômeno chamado educação, que na verdade não deveria nem ser chamado de educação, mas de informação, porque a educação, sabe-se que ela vem de berço, é dada pelos pais. A escola tem a função de informar e de trazer cultura à vida das pessoas. Quanto à vida eclesiástica ou da igreja, não temos algo semelhante acontecendo? Sim, porque a popular escola bíblica, ela não está sendo encurtada, mas em muitas igrejas ela está sendo dizimada, cortada. E a escola bíblica dominical, que é um dos eventos que a igreja promove, é a sinagoga de antigamente, onde Jesus se ocupava em ensinar as pessoas, estar na sinagoga. Inclusive, uma vez ele fugiu da presença da sua mãe, e a mãe desesperada procurando por ele. E aonde ela foi encontrá-lo? No meio dos mestres e dos professores ali existentes, ensinando a palavra de Deus. Lembrando que uma escola, seja ela qual for, e fortalecendo isso, serve para ensinar, estruturar e preparar para o futuro, para o exercício da cidadania social ou espiritual. Esse termo cidadania, ele é muito amplo, e ele aplica-se à vida de uma pessoa quando ela, por exemplo, vai ao trabalho, vai à escola, vai ao seu lazer, vai praticar esportes, vai votar em um determinado candidato, quando ela torce por um time de futebol. Tudo isto é a mais pura prática da cidadania. E na igreja ela também deve ser usada e cumprida. Devido a esta realidade de má formação, muitos falsos mestres ficam à espreita deste grupo de pessoas. Para quê? Para fazer a cabeça destas pessoas, porque se elas não têm uma formação boa, elas são facilmente manipuláveis, tornando-se uma massa de manobra. Isso acontece na sociedade, nós temos visto isso e testificado disso também, e com as igrejas não é diferente quando o povo interpreta as Escrituras de uma forma totalmente equivocada e descabida por má formação. Estas pessoas, esses falsos mestres existentes hoje, eles têm aparecido nas igrejas e utilizam-se de uma mesma estratégia para com o povo, para ludibriá-los, para enganá-los e mal formá-los para ficar mais fácil de conduzi-los. Então tem gente que troca a fé por dinheiro, por exemplo, achando que podem comprar bênçãos. Quantas pessoas estão inseridas nisso hoje em dia? E a estratégia que eles usam é mais ou menos parecida com essa que eu vou dizer. Existem manchetes e notícias. Essas pessoas, os falsos mestres, vendem as manchetes para as pessoas e não estimulam essas pessoas a lerem a notícia, que no caso está inserida aqui dentro da palavra de Deus, para que elas sejam doutas naquilo que estão ouvindo. Então, quando você
ou um aluno entra numa faculdade de jornalismo, uma das primeiras coisas que esse aluno aprende é causar impacto nas manchetes que eles divulgam quando estiverem formados, tornarem-se profissionais. Porque eles precisam vender, precisam veicular a notícia com sucesso. Por exemplo, uma manchete que um jornalista vai lançar para a sociedade tomar pé. Cachorro morde a perna do seu dono. Esse tipo de manchete traz impacto social? Claro que não. Mas e se esse mesmo jornalista disser assim: dono morde a perna do seu cachorro? Opa, esta manchete traz maior impacto porque não é comum um homem morder a um cachorro, e sim o contrário. Quem fica só na manchete pode se enganar, porque é uma notícia ali embutida que deve esclarecer esses fatos. Então, quando a pessoa se preocupa em comprar aquela revista ou jornal e ver a notícia escondida por trás desta manchete impactante, ela vai perceber algo assim. O dono, então, pegou o seu cachorro de pelúcia, tirou-o do armário, ou um cachorrinho de borracha do seu filho que estava jogado pelo chão, e ele, com muita raiva de uma determinada situação, resolveu morder um dos dois com força. Então a pessoa acaba percebendo que a notícia não é tão grave quanto se pensava que fosse ao ler a manchete. Ou então, esse mesmo homem, ou esta mesma pessoa, mordeu a perna vorazmente de um cachorro de chocolate, um chocolate delicioso, um chocolate suíço. E ela percebe então que aquela notícia desvenda uma situação que de incomum não tem nada. Assim acontece também com a palavra de Deus. As pessoas vendem manchetes, mas não a notícia, para que as pessoas não tomem conhecimento dos fatos reais, do que significa aquilo, e vivem iludidas. Desta forma, por existirem muitos analfabetos funcionais, também é que muitas pessoas vivem uma fé superficial. Por isso não se firmam ou passam a ser levadas por todos os ventos de doutrina como um papel é levado pelo vento numa rua. A base bíblica para isso é Efésios 4,14. E pessoas que vivem assim, elas estão como aqueles homens citados em Mateus capítulo 23, versículos 13 a 15. Elas estão passivas de andarem com Deus e andarem no mundo. Mas andar com Deus e no mundo é perigoso, porque Jesus mesmo disse isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você cumpre à risca o que Jesus quer para a sua vida integralmente, ou você está fora. Não existe meio termo. Temos visto em alguns estudos que o meio termo é morno. E o morno será vomitado, expurgado de dentro de uma pessoa, por ser algo que faz mal. Então, vamos, para vencer tudo isto, seguir o exemplo simples, direto e objetivo que o apóstolo Paulo nos citou em uma de suas cartas, para que pudéssemos combater o bom combate, completar a carreira como nos foi proposta, sem atalhos, porque os atalhos normalmente são os caminhos mais longos e incompletos que existem, e muitos querem se valer dele. E sim, através destes dois itens anteriores, possamos então guardar a nossa fé. Ser amigo do mundo constitui-se em ser inimigos de Deus. Tiago 4,4 fala sobre isso. E precisamos tomar cuidado com essa advertência, porque quem está de pé precisa tomar cuidado para não cair segundo os conselhos, melhor dizendo, das próprias Escrituras. E para combater tudo isso, é muito bom um antídoto que combate Tiago 4,4, que diz, novamente, ser amigo do mundo constitui-se naturalmente em ser inimigo de Deus. Quem comigo não ajunta, espalha.
Este texto estará escrito agora no final de tudo, como costumeiramente aparece no rodapé. É um texto de conteúdo muito conhecido, de Romanos 12, 1 e 2. Ele é o melhor antídoto que um cristão pode ter para não ir no vai da valsa daquilo que acontece tanto no mundo secular, como nós vimos, como no mundo eclesiástico dentro da igreja, de igual forma, produzindo os mesmos efeitos caóticos e devastadores de uma má educação desinformadora e destruidora, quando nós sabemos que o processo de educação ele vem para ser construtivista, para fazer da pessoa uma vida sólida, uma vida com conhecimento e de bom discernimento para o bom exercício, no caso da fé. Então esta é a palavra para esta semana. Peço a Deus que abençoe nos corações de todos aqueles que a ouviram e que a mesma possa produzir muitos frutos, frutos dignos do nosso arrependimento inicial. Deus abençoe a todos. Boa semana.